Para quem está assistindo pela primeira vez o canal, gostaria de deixar claro que não me sinto representado por nenhum político. Basta ver os outros vídeos do canal que isso fica bem evidente. Portanto, pretendo fazer uma análise fria e breve dos fatos. Gostaria de ressaltar que não sou acionista da empresa e nem pretendo ser, devido ao histórico de ingerência política. Bolsonaro disse que demitiu Castelo Branco porque ele trabalhava de home office já há 11 meses, e isso era inadmissível. Vamos ver o resultado da empresa. Deixa-me ver. Lucro recorde. Imagina se o Castelo trabalhasse em presidente. Já o presidente não faz home office e não rende nada. Quantas privatizações até agora? Olha que podia ter feito, hein? Ao menos nas subsidiárias. Uma lista rápida que eu preparei: Rodesp, Infraero, Valec, Cetec, CBTU, Trenzub, Serpro, Telebrás, Codivaz, BGF, BB Tecnologia, Casa da Moeda, Nave Brasil, TV Lula, ou melhor, TV Bolsonaro agora, dentre tantas outras. Todas essas privatizações poderiam ter sido feitas sem precisar do aval do Congresso. É auto-evidente que você rende menos que o Castelo. Quem sabe no home office seu rendimento melhore, ou não. A reforma administrativa você mesmo desidratou e mandou segurar para depois das eleições, pensando no seu desgaste político, assim como a tributária, que também não muda muita coisa. Resumindo, reformas profundas e substanciais você não quer nem fazer. Não quero nem entrar na questão da prisão em segunda instância, do qual você foge, dentre outras pautas importantes para o país. Irei me ater apenas na sua besteira mais recente. Se home office é sinônimo de não trabalhar ou render menos, por favor, me explique essas matérias, presidente. Se formos usar a premissa da produtividade ou a lógica comum do custo e benefício da classe política, o retorno à sociedade brasileira é zero, para não dizer outra coisa. Logo, os políticos, salvo raras exceções, deveriam ser, em sua maioria, destituídos de seus cargos imediatamente. Não produzem nada, não dão retorno algum à sociedade. Vídeo histórico da política nacional: mensalão, petrolão e o recente covidão, sem falar de tantos outros escândalos. Não suficiente, o presidente soltou outra pérola. Disse que o salário do Castelo era muito alto. Logo, mais um motivo para privatizar e não manter estatal, né, presidente? Friso novamente, tem algo mais ineficiente no país do que a classe política? Não obstante, o presidente premiou essa classe sancionando um fundo partidário recorde de 2 bilhões. Isso mesmo, 2 bilhões. Não suficiente, o presidente tem distribuído emendas parlamentares bilionárias para a classe mais improdutiva do país. Quer falar em produtividade? Manteve a TV Lula, que agora é a TV Bolsonaro, do qual gera um rombo bilionário e não tem nem um traço de audiência, do qual você mesmo disse que iria extinguir. Mas quando sentou na cadeira, mudou de opinião, né? Quanto desperdício de dinheiro! E as mais de 130 estatais ineficientes, que dão prejuízo? Quantas foram extintas ou privatizadas? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. E as agências reguladoras que dão prejuízos bilionários? Quantas tiveram mudança na gestão? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Quer combater privilégios? Comece cortando os seus e da sua própria classe. Sugestões: extinguir todos os auxílios e privilégios da classe política, impor um teto de 7 mil salário mensal bruto e uma redução de 75% a 90% na verba de gabinete. Que tal? Topa? Seria ótimo assumir o seu equívoco, alguém que foi eleito sem fundo partidário, extinguisse o mesmo. Que tal a extinção também do foro privilegiado? Ah, me perdoe, não me contive.
vou me ater à economia. Ah, mas os passapanistas da mídia usaram sua narrativa, que é prerrogativa do presidente. Sim, é verdade. Mas vamos fazer uma analogia, já que o presidente gosta tanto de armas de fogo. É prerrogativa do dono do clube de tiro decidir tudo em seu clube. Mas quando começa a ter fogo amigo contra o mais eficiente funcionário do clube, e o dono do clube de tiro decide demitir sem motivo, de forma completamente deselegante, e diz: semana que vem tem mais, hahaha, tá ok? O que as pessoas que estão no local irão pensar? O que os outros funcionários irão pensar? Esperar que ninguém ache estranho essa conduta seria estranho até para Sartre e Foucault, ainda mais faltando apenas um mês para o funcionário deixar o cargo. O presidente foi além, culpou a vítima de forma tosca e o mercado. A relação causa-efeito, o nexo causal do presidente está invertido, para dizer o mínimo. Pode confessar, presidente, como não teve carnaval este ano, você resolveu fazer o seu próprio carnaval. Para quem dizia que não gostava de carnaval, o senhor fez um belo carnaval. Afastou os investidores e favoreceu os especuladores com seu carnaval fora de época. E saiba que atrair investidor depois que perde credibilidade é muito difícil. Além do custo Brasil ser algo que já gera aversão à maior parte dos investidores, a imagem do governo não está boa lá fora, devido à campanha difamatória internacional contra o país. Me diz como uma conduta tão grosseira como a do presidente ajuda a melhorar a imagem do país para os investidores. Esse carnaval presidencial seria a fim de evitar a greve dos caminhoneiros. Mas será mesmo? Vamos ver a conversa do Guedes com o presidente divulgada pela revista Veja. A alternativa mais barata dita pelo Guedes é... Para alguém que supostamente alega ser ignorante em economia, não demonstrou nenhum pouco de humildade e não se importou com as consequências das suas escolhas. Agiu como um adolescente mimado, inconsequente, que os pais alertam e mesmo assim o adolescente mimado faz. Seria como uma pessoa que não tem nenhum conhecimento em medicina procurasse diagnosticar e receitar o paciente, mesmo sendo alertado por um médico que o diagnóstico está errado e o remédio receitado terá um efeito nefasto no paciente, e a pessoa mesmo assim insistisse e respondesse ao médico: se eu tiver que errar, eu quero pagar pelos meus erros. O problema é que o erro dele afetará a vida do paciente e não a dele. O político nunca arca com as consequências das suas escolhas, mas quem arca é o povo. Se o presidente quisesse de fato reduzir os preços, privatizaria a Petrobras no modelo Golden Share e acabaria com o monopólio no setor. Isso você não quer, né? Por que será? A retórica populista, varguista, marxista, lulista, como o petróleo é nosso, esse filme já conhece o final. Dilmou, cirou, usando o nós contra eles da esquerda, ainda solta essa: estatal, seja qual for, tem que ter uma visão social. Qualquer semelhança com o Lula ou o Boulos, dentre outros da esquerda, não é mera coincidência. Me diz qual lugar do mundo isso funciona, ou se isso funcionou na história da humanidade. Mais um sofismo sórdido, que serve para manter a estatal nas mãos da classe política, assim como a TV Lula, que agora virou TV Bolsonaro. A verdade objetiva existe: 2 mais 2 é igual a 4. Independente de quem fala, pode ser o Bolsonaro, o Lula ou o Freixo. Mas se todos eles afirmarem que 2 mais 2 é igual a tudo, menos a 4, isso não quer dizer que todos estão certos.
e muito menos que só o Bolsonaro está certo. Isso significa que todos estão errados. A verdade se sustenta por si mesma. Não é uma surpresa e tanto para mim, tal conduta do presidente, uma vez que o positivismo e o marxismo são primos próximos. Vide o estrago causado pela ditadura militar, principalmente durante o governo Geisel, quiçá o maior estatizador do mundo. Até o Lula o elogiou. O petróleo é nosso tem custado um preço muito alto para os brasileiros, sendo que a verdade é que a Petrobras pertence ao grupo político do momento, assim como as outras estatais. O controle de preço sempre foi e será um fracasso retumbante, da época de Júlio César, passando por Sarney e Dilma. Nunca cheguei num posto e abasteci de graça por ser brasileiro, ou recebi lucros provenientes da Petrobras. Então que papo é esse que o petróleo é nosso? Aqui é Brasil, presidente. Não é Emirados Árabes não, só para esclarecer.